Salve, salve, meu amigo advogado, salve, salve, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse que é um sonho meu, está sendo realizado com o senhor Kleber, que é um podcast. E o nome ficou muito legal, Pode Isso, Prof. Depois o Kleber vai contar um pouco aqui da história, por que surgiu esse nome, mas seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio. Esse podcast, ele nasce especialmente para que a gente tenha conversas dinâmicas com as pessoas que vierem aqui, ou mesmo entre eu e o Kleber, e também para o seu crescimento como jovem advogado, ou advogado mais experiente, ou até mesmo você, estudante de direito, que ainda está perdido na faculdade, não sabe o que você vai fazer. Nós vamos trazer muitos convidados, muitas ideias interessantes aqui, então não deixe de acompanhar. Nós temos o podcast no Spotify, aí sem imagem por óbvio, mas se você está assistindo no YouTube, aqui você tem a imagem e toda a gravação. Então vai ser um prazer te receber para essas conversas que a gente vai ter de hoje em diante. Tenho certeza que esse é um projeto maravilhoso e que está só começando. Senhor Kleber, meus Olá, agradecimentos. Pessoal. Eu sou o Kleber, nas redes sociais eu sou conhecido como Kleber Maoli. E eu sou sócio do Renato desde 2024 e desde então a gente vem com alguns projetos um tanto quanto audaciosos. Então esse podcast é a realização de mais um sonho nosso e é um prazer estar com vocês. A gente vai falar muito sobre marketing jurídico, vai falar sobre infoproduto, vai falar sobre inteligência artificial e estamos à disposição para ajudar vocês, jovens advogados, advogado que já está no mercado faz um tempo, mas não produz conteúdo. A gente vai trazer muita coisa legal sobre isso. Claro, Kleber, se apresente para a nossa turma, o que você faz, da onde que você surgiu, o que é essa figura especial na minha vida. Eu sou especialista em marketing, eu trabalho com marketing desde 2020 e eu tenho uma história curiosa sobre isso que eu vou contar aqui para vocês. Mas eu trabalhava com marketing no geral, tráfego pago, propriamente dito. E eu tenho um filho, Caetano, 5 anos, inclusive um abraço para minha família, tá? E o Caetano estuda numa escola aqui de Franca, que é a nossa cidade. E por acaso, o filho de alguma outra pessoa também estuda que está lá. nessa mesa. Assim, um professor que costuma gravar de samba canção. E aí, nesses encontros aí de porta de escola, um dia eu trouxe pra ele e falei, Renato, acredito que seus conteúdos estão entregando errado, seu tráfego não tá funcionando muito bem, porque eu tô recebendo muito anúncio seu e eu não sou advogado. É lógico que eu falei isso com segundas e terceiras intenções e deu certo. Como toda paquera ali tem aquele momento de chaveco e tal, e eu falei isso daí. E aí depois ele veio até mim e falou, Kleber, eu queria que você cuidasse disso, queria marcar uma conversa sobre isso. E desde então, primeiro foi do infoprodutos que já existiam, depois foi do escritório dele. Aos poucos eu fui dominando o coração de Renato Baruffi junto com Talandra. E hoje nós somos sócios e temos aí mais de 3.500 alunos. E para mim é uma honra e um orgulho caminhar do lado desse alemãozinho. É verdade que todos os produtos que o Renato tem na internet, você tá junto também? É verdade. É verdade. Pior que é verdade, Tudo. assim, então hoje eu faço parte da mentoria, eu faço parte da comunidade, eu faço parte dos assistentes de IA. E como diria todos em um bom casamento, nas alegrias e nas tristezas também. Tem pouca tristeza, tá, gente? Então a gente tá junto nos momentos de trabalhar até meia-noite, mas tá junto nos bons momentos e isso é muito legal. Esse podcast é um momento excelente e deixa eu me apresentar. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o professor e advogado. Não se esqueçam, eu sou advogado, né, Kleber? Eles não te perguntam isso? Importante. Eu sou advogado, sim, trabalhista, Renato Brito Baruffi. Sou o pai da Serena, 1 ano. Não sei que ano que você tá assistindo esse podcast, né? Não, idade eu erro, data eu erro. Sou o pai do Augusto, vai fazer os seus 5 aninhos, esposo da Talandra, sócio do Kleber, e na advocacia eu tenho outro sócio, que é o Guilherme. Um beijo, um abraço pro Dr. Guilherme também. E
Para quem não conhece o que eu faço, dentro do meu escritório, nós temos um escritório na área trabalhista. 85% da nossa advocacia é de reclamantes, né? Aqui na região de Franca e Ribeirão Preto. Entretanto, assim, pessoal, no geral, né, até por conta das redes sociais, a gente vai falar isso, a gente precisou atender todo o Brasil. Então, hoje no escritório nós temos 4 pessoas, então são 2 advogados sócios, uma associada e uma estagiária. E, assim, particularmente, tirando eu e o Guilherme, mas tá todo mundo no home office, então é muito tranquilo, isso é estipulado ali dentro do escritório. Para além do escritório, existe o Renato Professor, né, que aí carinhosamente inventei lá o arroba do Instagram, @prof.renato. Como professor, eu não sei que momento você está assistindo aqui, se eu estou ou não, eu estou em dúvida ainda se eu vou continuar como professor universitário, mas até o momento eu estou, mas sou bastante chamado em cursos de pós-graduação, para trabalhista, processo do trabalho, parte de inteligência artificial e até mesmo a parte de marketing, que algumas escolas e tudo mais têm esse viés puxado para o marketing. Eu também passo aqui e sou convidado como professor. E claro, dos nossos cursos, rede social, a gente tem muito, e se a gente pegar a rede social aí, a gente tá ultrapassando 170 mil seguidores. E acho que é prudente, né, Kleber, a gente tratar aqui nesse primeiro episódio justamente disso, porque se você tem essa expertise na parte do marketing, vem com o Renato que tem essa experiência, né, do que deu certo, do que não deu certo, então eu queria trazer um pouco essa nossa conversa, desse nosso primeiro bate-papo, para o lado do marketing. Só que aí eu quero começar que você comente o seguinte: regra geral, já vou te pôr na parede, o que você acha do marketing que a advocacia faz? Cara, na verdade... Geral. A advocacia em si tem um problema que, além do marketing, que é a falta de união, tá? A falta de união é um problema muito sério e isso reflete também no marketing. E o problema disso aí é que o advogado, hoje a gente tem o advogado que entendeu a necessidade de produzir conteúdo, então esse advogado tá nas redes, ele posta, mas a gente ainda tem aquele pensamento de que marketing é dancinha. Então tem muito advogado que acha que pra conseguir produzir conteúdo tem que se expor ao ridículo. Nossa, ele vai falar que eu sou ridículo, não faz. Eu sou ridículo então, pra você? Não. Então tá bom, pode continuar. Mas tem muito advogado aqui que é assim, acha... tá, gente? É tipo uma conversa mesmo, a gente corta mesmo no meio e vida que segue, pode ir. Tem muito advogado que acha isso, mas o que eu quero trazer pra vocês é que o marketing jurídico ele precisa ser pro seu cliente final. O advogado, às vezes, quando aceita que tem que produzir conteúdo, ele fala umas palavras que eu não entendo porcaria nenhuma, acha que isso vai fazer sentido pro cliente, o cliente, assim como eu, não entende nada e depois sai falando que o marketing não funciona na advocacia. Ó, você quer ver um exemplo? O exemplo aqui, ó, vou pegar o Kleber, tá? Kleber, hoje eu vou produzir um vídeo, vou pegar meu celular, é que eu não vou pegar meu celular aqui porque ele tá com a figurinha da Copa e não tá muito bonito esse vídeo, mas eu vou pegar um assunto aqui, certo? E eu vou fazer o seguinte vídeo, imagina que esse aqui é o meu celular, eu quero que você me explique sobre o que eu vou falar, tá? Então tô aqui, vou pôr play no meu celular, e o meu vídeo vai ser assim, galera. Olá, hoje eu vou te explicar qual que é o prazo para pagamento das verbas rescisórias e a multa específica do artigo 477 da CLT. Sobre o que eu falei, Sr. Kleber? Você não entendeu nada, né? Agora, ó, eu já preciso confidenciar alguma coisa para vocês, assim, eu sou casado com uma psicóloga, amor, te amo, Isabela, mas, segundo ela, eu tenho alguns problemas de atenção quanto a isso. Então você já pega esses problemas junto com pessoas que falam palavras extremamente complexas, a chance que eu entenda alguma coisa é muito pequena. Então eu entendi ele falando que vai falar sobre prazo, não faço a mínima ideia do que seja esse prazo. Prazo para alguma coisa lá, mas é um conteúdo que não é interessante para mim. Se não é interessante para mim, eu vou pular. Tá, eu vou mudar então. Agora eu vou pôr pra gravar aqui, gravando. O seu patrão tem 10 dias pra pagar o seu acerto. Se ele não pagar, ele tem uma multa. Eu vou te explicar aqui sobre essa multa. Você entendeu, Kleber? Entendi. O que é acerto, então? Entendi que ele precisa pagar o dinheiro que você tem por ter trabalhado com ele. E se você não receber esse dinheiro, você vai receber mais contratando um advogado. Mas esse advogado não pode te prometer resultado, tá? Isso é errado e antiético.
Ó, tá vendo? Pronto, aí você entendeu. E é isso, pessoal. O que a gente quer mostrar aqui é justamente que o simples funciona, né? Então, a gente também quer com esse podcast, né, Kleber, quebrar essas barreiras de uma advocacia muito séria, de uma advocacia que precisa de uma fala muito rebuscada, de termos técnicos. Precisa, que fique claro, tá, caro ouvinte? A advocacia precisa ser séria, ela precisa ser séria com o tribunal, ela precisa ser séria na petição. Agora, às vezes nem com o cliente ela não precisa ser séria, porque o seu cliente ali na conversa ele precisa entender o que você está falando, isso é muito importante. E em rede social, gente, normalmente eu falo que eu uso 2 princípios quando eu vou dar aula de marketing. 2 princípios, anota aí no seu coração, 2 princípios de marketing jurídico de rede social. Primeiro princípio, tá com a sua caneta aí? Ó, vai anotar o seguinte. Antes, não se esquece de deixar sua curtida aqui, hein? Deixa sua curtida que ela é importante pra gente. Primeiro princípio, ninguém gosta de advogado. Esse é o primeiro princípio. Esse é um princípio, é muito importante. Segundo princípio, sabe o que é? Advogado é chato. Gente, infelizmente a nossa classe é assim. Por quê, gente? O advogado, ele tá muito ligado, me corrija se eu estiver errado, Sr. Kleber, porque você não é advogado, você não está na nossa classe. O advogado, ele é visto como problema dentro da sociedade. Porque eu só busco o advogado quando efetivamente eu tenho um problema. Então, em rede social, que eu quero um momento de lazer, um momento de descontração, a hora que vem a figura do advogado, aquilo remete a algo que normalmente não é muito bom. Tô certo ou tô errado? Principalmente quando a pessoa... Eu vou usar um termo até um pouco engraçado, mas a pessoa normal, porque eu considero que o advogado não é uma pessoa normal. A pessoa normal não quer assistir um conteúdo de você parecendo que tá com uma arma na cabeça e um terno, falando coisas que a pessoa não entende. Então, o marketing jurídico, ele já tá falando de um assunto que na maioria das vezes é chato pro cliente. Se é chato, às vezes é até necessário, mas é chato. E quando ele é chato, ele precisa ser passado da forma mais leve possível para o cliente entender. Então, se você não consegue passar essa leveza para ele, e quando eu falo de leveza, é no seu estilo de conteúdo. Então, às vezes você é mais engraçado por natureza, você faz um vídeo mais engraçado. Se você é uma pessoa mais séria, tudo bem. A questão é, você não consegue sustentar um personagem. Então, seja leve e transmita esse conteúdo que você precisa passar do seu jeito. Se você produzir conteúdo com termos técnicos e mesmo assim seu conteúdo der um resultado legal em quantidade, você vai atrair novos advogados. E o que eu te falo é... Ó o cheiro. Você não vai querer novos advogados te seguir. É um conselho que eu trago assim... 110% que isso é um problema pra você. Posso abrir uma exceção aqui? Tem só uma exceção, tá, Kleber? E aí você vai concordar comigo. Porque pode ser que a gente traga alguém aqui pra falar sobre isso, que tem muita gente interessada. Se você for criar, às vezes, um infoproduto igual o Renato tem hoje para advogados, aí tudo bem você querer advogado no seu perfil. Mas assim, via de regra, isso não acontece, né? Mas e o que você acha? Dá pra trazer alguém aqui pra falar de infoproduto? E continua sua razão. Eu vou pensar com carinho. A gente tem algumas pessoas que falam sobre isso, mas o que eu quero trazer para você é que se o seu intuito é captar cliente, usar sua rede social para ter o cliente final ali falando com você, não atrai advogado não, que você vai atrair a dor de cabeça. Então assim, pensa nisso, depois se você se tornar um profissional referência em algum assunto e quer passar esse conhecimento para outros advogados, aí você pode mudar um pouco essa forma de comunicação. Mas aí eu garanto que nesse momento você vai também se sentir confortável em alterar essa forma de comunicação. É interessante. Eu queria até colocar aqui da minha rede social, né, que você também está muito presente ali, e até para deixar claro aqui, né, gente, o Renato especificamente, a produção de conteúdo do meu perfil sou eu que faço, que é uma coisa que eu tomei gosto, né, Kleber? Vamos dizer assim, já faz
são muitos anos, desde 2017 produzindo conteúdo. Então, tem tempo. É o Renato que faz. Aonde que entra o Kleber aqui? O Kleber, ele me ajuda na parte estratégica, do tipo, hoje vai ter jogo do Brasil, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele entra na parte estratégica dos cursos também. Então, olha, o que você acha nesse curso? A gente altera isso, usa esse modelo de linguagem. E aí, aqui 100% na parte do tráfego. Aí eu não sei clicar no botão. Eu não faço ideia, não tenho nem ideia de como que clica o botão para patrocinar um post. Aí sim, isso aqui é 100% do Kleber. Por que eu tô te trazendo isso aqui? Justamente por conta da situação da experiência. E aí, o que eu queria falar, em um ponto específico, às vezes até a título de curiosidade, né, pra vocês, é que é o seguinte, é engraçado pensar isso, né, Kleber? Que mesmo o conteúdo mais técnico, quanto mais didático eu sou, o conteúdo performa melhor. Então eu vejo muito que a questão de ser compreendido em rede social, isso é muito forte. E aí eu queria só te trazer uma pergunta. Eu ponho sempre aí na parede aqui para que ele fica com medo, ele tá até com medo, meu Deus, o que vai me perguntar? Mas é fácil essa daqui. Que é sobre a situação do seguinte. Senhor Kleber, você como especialista em marketing, o que você acha melhor? Vamos imaginar que eu tô começando minha rede social. Eu vou lá e falo, posto sobre tudo e o que der certo eu continuo ou eu já começo num nicho específico? O que você acha? A minha opinião é que o marketing, sabe aquele talvez, eu sigo uns influenciadores, pra vocês verem o tanto que isso é legal. Eu sigo uns influenciadores que são agrônomos, eu nunca estudei agronomia na minha vida, não faço ideia como é que funcionam as coisas, mas eu sigo, eles chamam @primusagro. E famoso. E aí, inclusive, são de perto aqui da nossa cidade. E aí, eles têm um quadro lá que a resposta é sempre depende. Então, assim, o que você considera é melhor? Começar nichado uma forma de conteúdo ou é melhor falar um pouco de tudo? Depende. Só que se você tem que escolher, você tem que seguir um negócio que se chama funil de conteúdo. E o funil de conteúdo é primeiro, entenda quem que é o seu público-alvo. Então, se você é um advogado trabalhista, o seu público-alvo, na maioria das vezes, ou é o trabalhador ou é a empresa. Se você tentar falar para os dois, você não consegue falar para nenhum. Então, a minha recomendação é entenda o seu público-alvo e crie o seu conteúdo pensando nele. E aí a gente entra na linha que eu resolvi seguir. O meu público-alvo é o advogado. Eu quero advogados me seguindo. E justamente no pensamento de que eu não sou advogado. Eu trabalho para advogados. Eu sou sócio do Renato, mas eu tenho uma agência de marketing para advogados. Então eu dou orientação, eu ajudo na produção de conteúdo, eu cuido do tráfego, tudo isso para advogados. E o meu pensamento o meu conteúdo, ele não precisa ser propriamente dito sobre marketing jurídico, mas ele precisa conectar com os advogados. Então eu tô com conteúdos virais atualmente, que são um pouco fugindo da linha do marketing jurídico, só que falando com advogados. E pra você ver o tanto de quebra de padrão que tem nisso, a gente sempre escuta do mercado que o conteúdo viral tem que ter 15 segundos, 20 segundos e que tem que ter não sei o que. Os meus conteúdos virais, todos têm mais de 1 minuto. Só que fala extremamente com o público que eu quero falar. Você acertou ali na... Então eu entendi um formato que fez sentido pra mim. E aí quando ele fez sentido, eu uso a máxima de deu certo, faz de novo. Então eu tenho vários conteúdos performando bem sobre isso. Mas o pensamento de produção de conteúdo sempre é baseado no quem é meu público, com quem que eu desejo atingir. Porque uma viralização de um conteúdo errado vai te trazer muitos seguidores, só que não fazem sentido para o seu perfil. E aí é pior do que você produzir, do que você ter o público qualificado, porque no tráfego eu consigo criar campanhas específicas para aquele público teu
e também a um público semelhante àquele. Agora imagina o caso do Renato. O público do Renato no Instagram, ele como professor busca o advogado. Então o público dele ali é o advogado. Só que ele viralizou um conteúdo de uma pessoa que precisa de um benefício e é um trabalhador de uma classe social mais baixa. E aí vem uma imagina isso. E aí vem uma enxurrada de pessoas que fazem sentido esse benefício do BPC Loas. Depois, quando eu for rodar uma campanha usando o público que ele tem, o nosso resultado não vai ser legal. Então, é pensar em quem você quer atingir e produzir conteúdo para esse pessoal. Tá, então assim, ó, o que eu acredito que seja muito importante de falar aqui com o nosso ouvinte, né, Kleber? Gente, antes de você, o certo seria, né, mas eu sei que você já tem seu Instagram, você já tá produzindo conteúdo aí, mas o ideal é que você tenha em mente, e isso é um diferencial do jogo, quem é o seu cliente ideal. O Renato tem muito claro na cabeça dele quem é o cliente ideal, que são advogados. Então tudo que eu vou fazer no meu dia a dia e etc e tal, é justamente para trazer o meu público junto ao que eu estou fazendo hoje. Esse podcast, por exemplo, é justamente com esse objetivo, para que mais pessoas escutem aquilo que o Renato, o professor Renato, tem a dizer. Então tem que estar muito claro na sua cabeça quem que é o seu cliente ideal. Quanto mais específico você for, você vai ter mais ideias do que ele gosta, do que ele não gosta, qual rede social ele tá, que essa é uma outra dúvida que a gente responde sempre, né, Kleber? Ah, eu tenho que estar no Facebook, tenho que estar no Instagram. Gente, você tem que estar na rede social com o seu cliente, tá? Outra dúvida. Ah, e qual que é o horário que eu preciso postar, pelo amor de Deus? Gente, você tem que postar. Esse tem uma dica extremamente boa. Vai, qual é o horário que eu devo postar, senhor Grava Clebinho? Isso. Põe no coração. O horário ideal para fazer seu post é 12:59. Porque 1h ele dá certo. É. Eu vou até pegar meu celular aqui, gente. Isso eu vou ter que pegar meu celular mesmo pra ver. Porque eu gosto dessa quebra de... Ai, meu Deus, tem o horário. Eu não postei 12:00. Eu não postei... Gente, ontem, tá? Ai, o tempo de vídeo... Ontem eu postei um conteúdo... E é que assim, depende do dia que você está assistindo isso, né? Mas eu postei um conteúdo 00:00 e simplesmente um vídeo de mais de 4 minutos. Em regra, esse vídeo era para ter quantas visualizações? 100, 300, no máximo. Simplesmente o vídeo está com 10.000 visualizações. Um vídeo que foi postado 00:00, um vídeo de mais de 4 minutos, que inclusive o Instagram avisa lá, né, Kleber? Ó, seu vídeo tem mais de 3 minutos, ele não vai ser recomendado para outras pessoas. Só que aí vem o que a gente tá falando muito aqui. Esse vídeo, ele se conecta diretamente com o cliente ideal do Renato, que são advogados trabalhistas, porque é uma atualização e um comentário do Renato sobre essa atualização. E por isso que é um vídeo que performa muito bem. Então eu vejo muita gente chorando, questão de rede social, é porque é o algoritmo que não entrega, não sei o quê, mas muitas vezes o problema tá nisso, né, Kleber? De não ter essa figura, de não saber com quem você quer se comunicar. E assim, entendam que o algoritmo das redes sociais, ele não quer te prejudicar. ele só não gosta de ser. Só não gosta de ser. Tem muita gente que fala assim, ai, porque meu Instagram deve estar com alguma coisa, porque o algoritmo não gosta de mim. Shadowban. Porque eu posso produzir conteúdo de todo jeito que não dá certo. E na realidade, o Meta... Se você investe em anúncio, você tá pagando ele quer que você pague cada vez mais, é dinheiro entrando pro tio Zuck. Então ele não quer que o seu conteúdo entregue de uma forma errada. Só que se você faz um conteúdo que as pessoas que assistem não gostam, não consideram interessantes, não ficam X segundos no seu vídeo, ele não vai entregar, não é porque o Meta tem algo contra você, é porque seu vídeo não ficou legal, tá? Então, e eu falo por experiência própria, eu tenho mais de 500 conteúdos, aí esses dias eu me peguei pensando, eu falei assim, nossa, eu tenho muito post, aí eu abri o perfil do Renato, ele tem 2.400 conteúdos, e assim, se pensar, um ponto que eu trago pra vocês é o seguinte, a maioria dos nossos conteúdos flopa.
A maioria não dá certo. E às vezes você passou 3 horas, 4 horas roteirizando e faz não sei o que, e coloca música em alta, e edita, segue guru de internet, e faz uns... Não existe. Agora, falando uma coisa sobre horário. Primeiro, se você posta para advogados, você pode postar o dia inteiro. Que advogado, eles estão disponíveis, inclusive de madrugada, porque os bichos não dormem, tá? Agora, se você posta pro trabalhador, é interessante que o seu conteúdo apareça para ele uma hora que ele tem tempo para consumir teu conteúdo. Então, você vai postar para alguém que trabalha das 8 às 8, é interessante que você poste o seu conteúdo fora desse horário ou num horário de almoço. É regra? De jeito nenhum. Não, deixa eu contar um caso aqui, puxando. Lá no TikTok, por exemplo. No TikTok, gente, eu tento angariar, né, e prospectar mais trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho. Olha o raciocínio, vê se você me acompanha aí. O cara que sofreu um acidente de trabalho, ele tá trabalhando? Não. Não, ele tá na casa dele, ou ele tá no hospital, porque ele sofreu um acidente, ele está afastado. Esse público, se você postar 3 horas da tarde, provavelmente ele vai estar em rede social. Se ele não estiver no médico. 2 horas, 3 horas. Olha, vai estar na sala de espera do médico, né? Acontece muito aí, nada contra, mas... Enfim, olha só que coisa doida. Então você quer prospectar trabalhadores, só que você posta 3 horas da tarde e vai dar certo. Por quê? Porque esse trabalhador específico, que é quem sofreu um acidente de trabalho, ele vai estar ali naquele momento. Gente, eu quero prospectar gestantes. Em regra, a gestante que tá ali no final do contrato de trabalho, às vezes ela tá afastada, pode ser que ela consiga. Então, eu vou fazer uma live no TikTok, tá bastante famoso isso também, tem dado certo. Muita gente da mentoria, o Jonathan, abraço pro Jonathan aí, hein? Jonathan, deixa o seu like aqui, fala, sou eu, o Jonathan, o mestre das lives do TikTok. Vai fazer uma live, o horário que o seu cliente, ele tá disponível, né? Conta pra gente depois também, Jonathan, que hora que você faz live aí, mais ou menos quantas pessoas você põe na live. É um ponto muito interessante, porque as pessoas consomem o conteúdo a hora que elas podem. Então, às vezes, você não consegue entender. E outro gancho que eu queria trazer disso que o Renato trouxe, sobre a produção de conteúdo, já mudando um pouco esse tema, mas que é muito importante, o advogado sempre tem aquela dúvida, né? Produzo conteúdo no meu perfil pessoal, produzo no perfil profissional, o que eu faço? Eu tenho um perfil pro escritório, eu tenho um perfil profissional, eu tenho o meu e virou um rolo. Pessoal, é muito difícil produzir conteúdo. Então, tenta unificar isso, tenta facilitar um pouco a sua vida. Se você está disposto a produzir conteúdo, todo mundo... Primeiro, o Renato é advogado. As pessoas do convívio do Renato sabem que ele é advogado. Pelo menos precisam saber. Então, se as pessoas precisam saber, ele precisa produzir conteúdo no perfil pessoal. Faz o teste. Não, continua. Então, assim, a questão é, as pessoas precisam saber, ele precisa produzir conteúdo no perfil pessoal, porque o segredo de tudo, e eu não tô falando de seguidor, tô falando o segredo de conseguir ter uma constância ali, é justamente facilitar a sua vida, tá? Então, o que eu tô falando aqui, eu e o Renato direto compra curso, participa de mentoria, participa de várias coisas, e isso é unânime, tá? Sobre a necessidade de mostrar que o advogado, por trás desse terno, por trás desse vestido bonito que você usa, existe uma pessoa que joga beach tênis igual meu querido sócio. Faz tempo, o beach tênis tá quase na aposentadoria. Então, existe uma pessoa de carne e osso que tem vida, que tem filho, que tem perrengue, que o carro dá defeito, porque tudo isso conecta com o teu público. E quando conecta com o teu público, gera a necessidade dele de falar com você. Então, o pensamento sobre onde eu devo produzir conteúdo, meu querido, facilita a sua vida e produz conteúdo no seu perfil pessoal. E se o seu perfil pessoal é fechado, se você não quer amigo, não quer nada lá, aí a gente tem um probleminha. Estuda pra concurso. A gente vai tem um probleminha, tá? Eu tenho uma ideia um pouco polêmica sobre isso, mas eu deixo pra falar em outra hora. Tá, o que eu queria pôr aqui, Kleber, faz o seguinte teste, você aí que tá nos ouvindo, tá?
pode ser que você vai ficar triste com esse teste, mas você precisa fazer. Você vai sentar um dia com a sua mãe, só você e sua mãe. E aí você vai perguntar pra ela o seguinte, você vai falar assim, ó, ô mãe, o que eu faço? Só essa pergunta, Kleber, só essa. Mãe, o que eu faço da minha vida? Tá perguntando sobre profissão, óbvio. Se ela não entender, você fala, mãe, de profissão. Se ela nem entendeu o que você faz, ela já devia responder de pronto. Mas se ela não te respondeu, olha só, olha o problema. Nem a sua mãe, que acha até a gente bonito, né, Kleber? Acha ser bonito, acha eu bonito. Então, nem a sua mãe, ela não está sabendo o que exatamente você faz. Às vezes ela não sabe, ela sabe que você é advogado, mas não sabe qual área, não sabe especificamente a ação que você atua. Como que sua mãe vai te indicar para as amigas dela, por exemplo? Como que as amigas da sua mãe, elas irão te indicar? Então, só precisa ter muito claro, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que entender exatamente o que você faz dentro da sua advocacia, até para elas poderem te indicar. E nós não estamos falando de Instagram aqui, né, Kleber? Nós estamos falando de vida. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Porque a gente vê, né, hoje no dia a dia, o advogado ele fica muito retraído, ele não passa essa informação para as pessoas. E aí, gente, se já tá difícil com o Instagram e você ainda bloqueia indicação das pessoas que estão próximas a você, cara, não é que vai dar errado, mas assim, a chance de dar errado é muito grande. E assim, o advogado às vezes não avalia isso, mas eu como tenho uma visão por fora da advocacia, falo para vocês com uma certa clareza que muitas pessoas não sabem nem distinguir quando ela deve falar com um advogado trabalhista, quando ela deve falar com um advogado previdenciário. Criminal, ela sabe porque ela fez alguma coisa que é crime. Aí é tranquilo. Passa na novela. Agora, a pessoa não sabe quando um acidente de trabalho com quem que ela tem que falar. Quando é uma doença causada por algum motivo, ela não sabe com quem ela deve falar. Um auxílio maternidade, muitas vezes a pessoa não sabe quem que é o advogado ideal. Se você, que é o advogado em questão, não deixa claro para ela que esse é o teu trabalho, às vezes a pessoa mora a 2 casas da tua, precisa do que você faz e contrata um advogado de outro estado, tá? Então você precisa deixar claro o que é o teu trabalho. Você deixa eu contar uma história aqui? Deixa. A minha história é a seguinte, gente, lá no escritório, aconteceu no escritório, hein? E comigo, produção de conteúdo lá, mais de 130 mil seguidores no TikTok. Olha o que aconteceu comigo, senhor Clebinho. Chegou no escritório, um cliente, não vou poder falar o nome da empresa, né? Não, o nome da empresa. É uma que tem um gênio, no máximo, tá? Aí a empresa tem um gênio. E o cara, não sei como, ele não era registrado nessa empresa, tá? Não era registrado, ele queria entrar com uma ação, porque ele trabalhou lá os seus, que eram uns 4, 5 meses, e ele queria entrar com a ação pedindo os direitos, 13º, a questão das verbas rescisórias. Ok, e aí eu atendi ele, né, Sr. Kleber, ele veio de indicação e fechou o contrato, ele te pagou tudo bem. Com dinheiro? Não, ele não paga, né, lembra que é 30% no final, então. Aí, o que aconteceu? Não deu esfirra, não, ele foi mandado embora, pô. Ai, meu Deus do céu, você peidou renta. Ai, meu Deus do céu. Ó, aí, gente, presta atenção no rolê. Ele pegou e fechou o contrato, assinei ele assinou a procuração, tudo certo, vida que segue, ok. De repente, passa aí 1, 2 dias, o cara, a gente conversando com ele no WhatsApp antes de soltar a ação, e ele solta o seguinte: olha, eu já conversei com outro advogado, e eu fui ver com esse outro advogado, ele já até soltou a ação da minha cidade. O cara é de Franca. Sabe de onde que era o advogado? Fortaleza. O advogado era de Fortaleza. O cara de Fortaleza conseguiu captar e prospectar uma ação aqui em Franca. E aí, depois a gente escuta que o mercado da advocacia está saturado. Isso, gente, é uma das maiores mentiras que as pessoas falam. A realidade é que o mercado da advocacia, ele está saturado do advogado que forma, senta na sua mesa bonitinha, faz uma logo legal para pôr no escritório e fica lá esperando uma ligação misteriosa. Isso não acontece mais. Hoje em dia, assim, a gente vê muito advogado falando: justo na minha vez precisa ser blogueiro. Tem que fazer dancinha. Mas a realidade é que justo na tua vez, você não precisa pagar 10, 15 mil de aluguel para estar em uma avenida movimentada.
você pode aparecer para clientes no Brasil e no mundo inteiro. E você pode crescer, coisa que era muito difícil antigamente. Se você não tivesse um pai, vô que tivesse o escritório, era muito mais difícil, né, Kleber? Assim, se você pega... O Renato tem uma história curiosa, que o Renato vem de uma família que o pai é médico. As irmãs fizeram medicina. Então, se falar, seria relativamente mais fácil ele ir para esse caminho, porque já tem toda uma história que existe em cima disso. Ele foi para a advocacia, em um mercado que muitas vezes se escuta que está saturado, mas que a gente sabe que você produzindo seu conteúdo, você sendo presente, você conseguindo levar para o seu cliente o que você faz, você consegue levar a transformação para ele. E assim, o Renato tem uns pontos que eu considero curiosos e que eu queria trazer aqui para vocês, mas hoje ele é uma pessoa muito seguida nas redes sociais, uma pessoa muito conhecida, mas que às vezes não tinha essa dimensão até a gente começar a movimentar mais o rolê do tráfego, o rolê de infoproduto dos alunos, e o pessoal começar a querer tirar foto com ele. Ele falou, ué, gente, eu sou uma pessoa normal, não sou uma celebridade. Mas assim, eu trago para vocês que a produção de conteúdo te torna uma autoridade, seja pro cliente final que precisa do teu produto, seja no caso do Renato, que é uma autoridade entre outros advogados. E isso abre muitas portas. Então, assim, hoje eu caminho com ele, eu vou em evento com ele, e o que eu quero trazer com essa fala é muito importante você aparecer, porque senão você é só mais um. E quando você é só mais um, você não consegue nem colocar o preço justo que o teu trabalho vale. Não, e assim, acho que você tocou num ponto legal aqui, Kleber, também já puxando para outra coisa que a gente fala bastante nas minhas redes sociais, nas suas também, que é sobre a situação de inteligência artificial. Gente, nesse mundo de inteligência artificial, e digo isso como professor de inteligência artificial, quando a gente parte para a produção de conteúdo, tudo que normalmente é feito com inteligência artificial, o pessoal está identificando isso e fugindo disso. Não sei se essa é a sua visão, mas tudo que tem sido produzido por inteligência artificial, a não ser que seja uma ou outra bobeirinha ali, igual a gente tem aquele post lá do Renato casando com a IA. Aquilo ali chama atenção, uma dança do Renato. Ok, mas assim, via de regra, porque eu vejo muita gente falando isso. Ah, porque eu vou criar o meu avatar de IA e ele vai produzir 473 mil vídeos e tá resolvido o meu problema. Não é assim. Isso também, a tendência é diminuir cada vez mais e, se eu não me engano, o próprio Instagram ele já tá conseguindo identificar e reduzindo o alcance desses posts, né? Me corrija se eu estiver errado. Inclusive, o Instagram também tá identificando quando o seu conteúdo é igual. Então, quando o seu conteúdo é igual, a sua entrega diminui. Então, você precisa conseguir trazer pontos importantes para o seu cliente. E quando eu falo de igual, não é que você não pode fazer 2 vídeos falando da mesma coisa. Seria 2 vídeos que são o mesmo vídeo, falando as mesmas coisas, colocando ele 2 vezes. O que o Instagram quer é o seguinte: apareça nas redes sociais, fale sobre temas relevantes, mas seja você. Porque a inteligência artificial, ela é muito falha quando ela precisa ser humana, assim, aparecer de um jeito diferente. Ela tem um padrão. Então, na hora de produzir conteúdo, dificilmente ela vai te substituir. Ela não vai quebrar o padrão. Porque ela vai fazer o mesmo tipo de conteúdo, aqueles vídeos que você assiste e sabe que foi feito por inteligência artificial. Eu vi um post engraçado, Renato, da pessoa falando hoje em dia que prefere ver um anúncio feito pelo Canva do que pela inteligência artificial. Aquele bonitinho que não aguenta mais, aqueles fundinhos tudo colorido, tecnológico, enfim. A questão é que o nosso pensamento tem que ser que a IA, ela é uma auxiliadora. Se você quer passar tudo para ela, você tá para trás do que quem não usa ela de jeito nenhum. Esse é o meu pensamento.
Eu concordo 100% e assim, justamente isso e até o que a gente traz nos cursos, né, Kleber? Inclusive nós deixamos todos os cursos aqui, os nossos mais de 35 assistentes de inteligência artificial para advocacia trabalhista, os para advocacia previdenciária e também o nosso curso de marketing jurídico, tá tudo aqui embaixo no YouTube. Só você clicar, já tá tudo certo aí, vai ser um prazer te receber nos cursos. E a gente fala muito disso dentro do curso de inteligência artificial. O ideal é que o advogado consiga distinguir o que é papel da inteligência artificial e o que é papel do advogado. Nesse ponto, é papel às vezes de você jogar na inteligência artificial para que ela crie o roteiro, mas o vídeo foi você que fez. Ou que você crie o vídeo e que ela jogue a legenda, mas sempre, pessoal, de forma humanizada também, né? Porque aquele monte de emojis, travessão, 2 pontos, isso é muito característico de IA e realmente tem afastado as pessoas. As pessoas não são mais bobas hoje em dia. O ponto principal é usar a inteligência artificial para facilitar a sua vida. O que a gente sabe é que a advocacia hoje, o advogado na maioria das vezes tem 2 problemas. Ou o problema dele é que ele é recém-formado e ainda não tem cliente, e se ele não tem cliente, ele dificilmente tem dinheiro, mas ele tem tempo. Se ele tem tempo, eu recomendo que pelo menos uma parte desse tempo seja utilizada na produção de conteúdo. Porque só dele ter formado na advocacia, ele já sabe muito mais do que quem não é advogado, por mais que ele seja um iniciante. E segundo, o advogado que não tem mais tempo, que o trabalho dele toma todo o tempo e por isso ele não consegue produzir seu conteúdo. E aí a IA entra como uma facilitadora. Então, às vezes, uma peça que você levaria 3 horas, agora você leva 25 minutos. Mas o que a gente prega, pessoal, é que a inteligência artificial ela auxilia o advogado e não substitui. Então, você precisa revisar a sua peça, você precisa entender que quem manda nela é você. Agora, se você não segue essa linha, se você não entende, Renato, que a inteligência artificial te ajuda, mas que a assinatura de quem vai aparecer é a tua, você está arrumando um enorme problema. Vai cair no migalhas. E aí, esse ponto assim, que a gente precisa deixar claro para os advogados, porque tem muita gente que vende mentira hoje em dia. E a gente poderia até, eu e o Renato brinca, que a gente poderia estar rico hoje se a gente quisesse vender mentira. E não é a nossa realidade. Porque a realidade é vender o que funciona, é vender o que é verdade. E a verdade traz tranquilidade na cabeça. E é o que a gente foca. É justamente isso, né, pessoal? E principalmente nessa área de inteligência artificial, você não vai ver a gente falando nos cursos, ou fazendo conteúdo, ou conversando mesmo aqui no podcast. Com certeza nós vamos ter um podcast aí específico só sobre inteligência artificial, principalmente voltado para a advocacia, dizendo que você tem que jogar ali na IA e que ela vai resolver o seu problema. Se você não tem condição de corrigir o que a inteligência artificial fez, você não tem capacidade de jogar aquilo na inteligência artificial para que ela faça. Por quê? Como é que você sabe se está certo ou está errado? Olha o risco, olha o despreparo que você está fazendo com o seu próprio cliente. Então a pessoa confiou ali em você e muitas vezes ela é a última saída, né? Ela procurar o advogado e você faz um absurdo desse. Então, tem que tomar cuidado também com essa parte de inteligência artificial. É que a gente precisa pensar e reforçar mais uma vez um ponto que o Renato trouxe, que a pessoa, o cidadão ali, quando ele procura um advogado, ele está com problema. Quando ele procura um médico, ele também está com problema. E quando ele está com problema, o que ele quer? Alguém que ele vá confiar. Se o advogado usa inteligência artificial nos conteúdos, no seu trabalho, e não revisa, é impossível que você confie nessa pessoa. E aí quando você confia o teu nome em alguém e a pessoa usa só a inteligência artificial e depois tem um problema, a pessoa ali passa a acreditar que nenhum advogado vale nada. Porque o problema não é em si, esse advogado específico fez alguma coisa. É a classe. É generalista isso. São os advogados. Então, se um advogado foi mau caráter, a pessoa acredita que advogado, no geral, não vale nada. E o mercado de vocês é muito mais difícil
ficar com um nome legal do que se queimar. Qualquer bobeirinha leva você e leva seus amigos tudo junto. Então pensa isso na hora de produzir conteúdo, pensa que é necessário você conseguir ser você e é necessário também na inteligência artificial usar do jeito correto. Tanto que hoje a gente ainda não consegue afirmar com clareza uma inteligência artificial que atenda o cliente final. Porque a gente ainda entende que o cliente final às vezes precisa de um auxílio humano. E Clebão, caminhando aqui pro final, vamos pro um recado final. O que fazer e o que não fazer dentro da área de marketing? Fala o seu, eu falo o meu e a gente bate o martelo aqui. Uma coisa pra fazer e uma coisa pra não fazer. Pra fazer primeiro. Faça conteúdos que você gostaria de assistir. Boa. E o que não fazer? Não posta resultado não, pelo amor de Deus. Não posta valor da causa, não posta que graças a você mais uma pessoa X está fora da cadeia. Não é legal. Não é legal não, é infração disciplinar. É o legal que eu falo, não é um legal de engraçado não, tá? É um legal infração disciplinar. Não é legal mesmo. Então é isso aí, gente, pra gente finalizar aqui, o que fazer, gente, configurar um assistente de inteligência artificial para te ajudar na produção de conteúdo. Principalmente se você configurar ele como se fosse o seu cliente final. Porque ele vai dizer se aquele vídeo, se aquele roteiro é interessante ou não. Ele vai se comportar como o seu cliente final. Faça isso, você vai ver que vai dar uma diferença. E o que não fazer, sabe o que não fazer, tio Kleber? O que não fazer? Postar o cafezinho todo dia lá, bom dia, e o cafezinho do seu escritório. Ninguém mais aguenta ver isso daí, tá? Posta chegando no fórum, tudo bem, mexendo na petição, mas o cafezinho, ninguém mais está jogando aguentando. Beach tênis. Isso vai dar se for pra reclamada. Meus queridos, então, esse foi o primeiro episódio do Pode Isso Prof. Tenho certeza que você gostou. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões. Quem você quer ver aqui, os assuntos que você quer que a gente traga para conversarmos e enriquecer a sua advocacia, ou você também, que a gente já falou aqui, estudante de direito. Será um prazer muito grande continuar nessa jornada com todos vocês. Você que é estudante, você que é advogado, você que é advogada, não se esqueça de se inscrever no canal do Prof, deixar a sua curtida e continuar nos acompanhando lá no meu perfil @oprofrenato, e para ele terminar dado tchau, seu perfil de novo e dar meu tchau pro povo. Meu perfil @klebermaolho, mas eu quero agora trazer um ponto que nem tava no script. Qual que é a meta de curtida para esse vídeo? Gente, eu sou realista. Meta de curtida? 20. Eu ia falar 10, mas 20. Tá bom, 20, será que a gente 20 consegue? 20 curtidas nesse vídeo e o Renato grava um podcast de samba canção. Nossa senhora, olha lá, tá vendo? Só eu me ferro. Mas então é isso aí, gente. Deixa suas 20 curtidas. Não sei se vai ter samba canção, pelo amor de Deus. E a gente se vê no nosso próximo episódio, já com convidado. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tchau.